Olá de novo, aula 11.1, nós vamos continuar com os nossos métodos e funções para criação de arrays. Mas antes eu queria que você entendesse bem a questão de função, pacote e biblioteca. Olha só, eu montei um slide aqui para você entender bem e eu vou explicar o porquê no próximo slide que você tem que entender isso aqui, para não ficar confuso para você a hora que você for chamar esses pacotes. Então, olha só, bibliotecas, pacotes e funções. Função, a gente já sabe o que é. É uma palavra que guarda um bloco de instrução e retorna para a gente um valor. Um pacote, ele vai guardar várias funções dentro de um nome. Por exemplo, o math. Dentro do pacote math, eu tenho várias funções. Essas daqui são apenas exemplos. Raiz quadrada, log, seno, cosseno, potenciação, exponenciação. Então, dentro de um pacote, eu tenho várias funções. Quando eu importo esse pacote math no meu código, ele libera para mim várias funções que estão dentro desse pacote. E a biblioteca? A biblioteca, ela vai ser um nível acima ainda. Dentro de um pacote eu tenho várias funções. Dentro de uma biblioteca eu posso ter vários pacotes. E aí, por exemplo, pode ser que dentro de uma biblioteca eu tenha lá um pacote math, tenha lá um módulo 2 com várias outras funções. E aí eu tenho que dizer para a minha biblioteca qual delas eu quero utilizar. Por que eu estou falando isso? É o seguinte, a gente está lidando com o NumPy. Dentro do NumPy, porque o NumPy é uma biblioteca, eu tenho um módulo chamado random. E dentro desse módulo eu tenho várias funções que eu posso utilizar. No fim, eu estou fazendo essa explicação para que você não se confunda na hora de chamar essas funções. Porque como que ela vai ser? Ela vai ser assim. Eu vou primeiro chamar a biblioteca, NP, que é a abreviação, como a gente viu na aula passada. Aí eu vou colocar o nome do módulo que está dentro dessa biblioteca e o nome da função que está dentro desse módulo random. Legal? Vamos lá então para o Python, que a gente vai ver isso aí na prática. Vamos lá, já estou no próprio notebook que a gente criou da aula 11 e vou continuar nesse mesmo, porque a gente vai continuar falando de métodos para criação de arrays. Agora a gente vai utilizar o nosso módulo random, que eu estava falando agora há pouco. As funções desse módulo que nós utilizaremos para criar os arrays são range any e range int. Vamos começar aqui pela primeira, range. O range ele vai criar um array que segue uma distribuição uniforme. Basicamente, ele vai gerar números aleatórios entre 0 e 1. Vamos ver ele aqui, ó, como que ele funciona. Então eu estava falando para vocês que eu tenho que chamar o NumPy primeiro. Qual biblioteca ele vem? Ele vem do NumPy, o nome do módulo que eu quero e a função que eu quero desse módulo. É assim que funciona e isso vai ficar automático para vocês. E aqui dentro do parênteses eu coloco o número de valores que eu quero no meu array. Ó, eu quero um array com 10 valores. E ele me criou um array com 10 valores. E ele criou um array com 10 valores, pode ver, entre 0 e 1, que segue uma distribuição uniforme. O próximo método que a gente vai aprender é o range n. O range n ele vai retornar um array que segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Como que eu chamo ele? Da mesma forma. Em qual biblioteca ele está? NumPy. Em qual pacote? Em qual módulo? Random. E qual função eu quero? Range n. E aqui, da mesma forma, eu coloco quantos valores eu quero que ela me retorne. E tá aqui, ela retornou esse array. Temos também o random range int. O range int vai retornar um array com valores inteiros aleatórios. E aí, para isso, eu tenho que especificar para ele alguns parâmetros. É sempre legal você já ir se acostumando a apertar dentro do parênteses o Shift N
para você ver quais parâmetros eu tenho que passar para determinadas funções. Olha só, aqui ele está falando que eu tenho que passar o menor valor, o maior valor, o tamanho e, se eu quiser, eu especifico um tipo de dado. E aí, olha só, eu vou passar aqui. Eu quero que ele comece no 10, vá até o 100 e tenha 30 números. E ele retorna um array totalmente aleatório entre 10 e 100 com 30 números. Ele realmente tem 30 números? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou chamar isso aqui de array. E aí eu vou ver qual que é o tamanho desse array. 30. Quantos elementos eu tenho? A gente já falou sobre len na aula de funções. Legal. O array, ele pode ser unidimensional, ter apenas uma dimensão, ou ele pode ser bidimensional. E aí, eu vou explicar na próxima aula que a gente vai fazer, que nós iremos falar sobre achar valores, sobre indexação de arrays. Eu vou mostrar certinho para vocês o que é unidimensional e o que é bidimensional. Por enquanto, eu vou criar aqui um array que vai ser bidimensional agora e eu vou mostrar como que você sabe se ele é bidimensional ou se ele é unidimensional. Eu vou criar aqui chamada zeros e uns. Acompanha comigo e eu vou explicar melhor para você. Eu vou chamar np, ou seja, de numpy, eu quero a função zeros. Shift Enter para eu ver o que ele pede. O shape, qual vai ser o formato dele, e ele vai ser bidimensional. Um array bidimensional, entenda como uma matriz, onde eu vou ter linhas e colunas. Então, olha só, aqui dentro eu tenho que passar então o formato dessa matriz. Por que eu não coloco menor? Porque eu não coloco maior? Porque ela vai retornar para a gente uma matriz de zeros. Todos os valores serão zero. Então eu não preciso especificar onde ela vai começar, onde ela vai terminar. Apenas qual é o formato que eu quero. Então, eu abro um outro parênteses e coloco. Quero que seja 5 linhas, 4 colunas. E ele criou aqui, se você verificar, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. E como que eu sei que esse array é bidimensional? Pelo número de colchetes aqui no começo e no final. Se eu tenho 2 colchetes, ele é um array bidimensional. Se eu tenho, como aqui em cima, ó, esse aqui, um colchete, ele é um array apenas com uma dimensão. Eu também posso criar ones, ou seja, uns. Da mesma forma, eu passo para ele aqui dentro, em forma de uma tupla, qual é o shape dele. Esse aqui vai ser 5 por 5, qual é o formato dele. E aí ele vai retornar uma matriz 5 por 5. Por fim, o último método de criação de arrays que eu vou passar para vocês vai ser I, que é a matriz identidade. A matriz identidade, apenas para título de curiosidade, quando a gente quer fazer multiplicação entre duas matrizes, ela é utilizada para ser um valor neutro. Ela é composta inteira por 0 e na sua diagonal inteira vai ter o valor 1. Para eu criar é bem simples, eu apenas vou criar I. E aqui dentro eu vou passar para ele o tamanho que eu quero. Ela vai sempre ser igual, 5 por 5, 4 por 4, então. E aí ela criou, veja bem, vou criar uma maior aqui. E vou colocar 6 aqui, por exemplo, e ela criou uma matriz onde a sua diagonal tem 1 e o resto é 0. A gente vai usar muito esses tipos de criação de arrays? Não iremos utilizar muito esse tipo de criação de arrays. Nós iremos trabalhar mais com os dados que a gente vai receber. Mas eventualmente a gente pode precisar, então vocês têm que saber os métodos de criação. E aqui estão eles. Legal? Na próxima aula a gente vai aprender sobre indexação, como achar valores no array dimensional, no array unidimensional, no array bidimensional. Eu espero vocês lá e grande abraço.